Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 1 do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso. Parte 1. Uma união financeiramente feliz. Capítulo 1. Perfis financeiros. Quando a cabeça erra, o bolso padece. 3 histórias, 3 contas correntes, resultados diferentes. Não há dúvida de que a falta de diálogo sobre dinheiro entre o casal é ruim para as finanças da família, podendo até contribuir para o fim da relação. Mas conversar não resolve o problema se o tema dinheiro não estiver ligado ao assunto objetivos. Cada cabeça, uma sentença, diz o ditado. Talvez um dos dois sonhe com uma viagem ao exterior todo ano e o outro com a compra de uma casa de campo para passar as férias. Se ambos não conhecerem os objetivos um do outro, haverá sempre um sentimento de frustração junto a cada conquista. A falta de planos faz com que os sonhos de um se tornem empecilhos para a conquista das aspirações do outro. Daí a necessidade de ambos se darem as mãos e discutirem os meios para conquistar objetivos comuns e objetivos pessoais, respeitando as metas de prazo mais longo. Não esperem comprar uma casa de campo para começar a poupar para a aposentadoria. Poupem simultaneamente para atingir os 2 objetivos, mesmo que o primeiro seja um pouco adiado. Vejam os 3 casos a seguir de casais na faixa dos 30 anos, sem filhos, em que ambos trabalham. Percebam como a maneira de marido e mulher lidarem com o dinheiro pode definir a qualidade do relacionamento e o sucesso na conquista de objetivos comuns. A todo o vapor. Quando Vitória e Renato se casaram, há 6 anos, ambos trabalhavam e tinham uma poupança pessoal formada. Namoraram 8 anos e esperaram a vida profissional de ambos se estabilizar para finalmente juntar as trouxas. Quando decidiram se unir, foi para valer. Da conta corrente aos investimentos, do cartão de crédito às planilhas de gastos, as finanças de ambos viraram uma coisa só. Como ambos já eram organizados, pouca coisa mudou após o casamento. Todo mês, eles se sentam juntos para verificar os gastos e o saldo das aplicações. Controlam também se as metas estão sendo cumpridas ou se o planejamento exige algum ajuste. Tamanha disciplina já viabilizou 2 viagens a passeio para o exterior e uma especialização na França para a Vitória. Vivem em um amplo apartamento de frente para o mar de Fortaleza, já quitado. Possuem um carro de luxo e um carro popular. Contribuem mensalmente para um plano de previdência que lhes viabilizará a aposentadoria quando completarem 60 anos e estão formando uma poupança específica para cursos de especialização que ambos pretendem fazer na França daqui a 2 anos. Extrato bancário do casal. Renda mensal, R$ 5.467,48. Investimentos, R$ 47.995,12. Aplicações mensais, R$ 750. Dívida zero. Comentário. Com gastos mensais de pouco mais de R$ 4.700, esse casal desfruta a tranquilidade de ter investimentos suficientes para cobrir mais de 10 meses de um eventual desemprego. Os R$ 750 poupados por mês, 13,7% dos ganhos, fazem com que essa segurança aumente a cada mês. Como o plano de previdência, não incluído nas aplicações mensais, já garante ao casal a aposentadoria desejada, os recursos poupados formam uma bela reserva para melhorar o padrão de vida ou incluir um bebê em seus planos. Um puxando o outro. Ana
Ana Cláudia e Pedro moram no mesmo edifício de Vitória e Renato. O casamento dos dois foi viabilizado com a ajuda dos pais de Ana Cláudia, que emprestaram o dinheiro para a compra do apartamento a juros reduzidos. Hoje, 4 anos depois, a dívida está há 3 meses de ser quitada e eles possuem uma caderneta de poupança com recursos que guardaram no passado. Ana Cláudia não gosta de mexer com números e confia a Pedro todo o controle financeiro do lar. No entanto, é ela quem faz a maioria das compras da casa, já que Pedro não suporta ir a supermercados. Mesmo assim, Pedro explica a Ana Cláudia o porquê de cada decisão de investimento e aproveita sua capacidade de organização para montar listas de compras com histórico de preços anteriores, a fim de ajudar nas escolhas da esposa. Para facilitar a vida do marido, Ana Cláudia aceitou desenvolver o hábito de guardar recibos ou anotar os gastos diários em sua agendinha. A meta de ambos é passar a contribuir mensalmente com um plano de previdência privada assim que quitarem a dívida com os pais de Ana. O mesmo valor que pagam a cada mês passará a ser destinado ao plano. Afinal, eles se habituaram a um padrão estável de gastos. Extrato bancário do casal. Renda mensal, R$ 4.340. Investimentos, R$ 7.330,07. Aplicações mensais, 0. Dívidas, R$ 3.000. Comentário. Apesar de não terem reservas suficientes para grandes emergências, ambos, graças à organização e à meta de iniciar a curto prazo um plano de aposentadoria, trilham um caminho bastante tranquilizador. Um meio de antecipar esse sossego seria utilizar parte dos investimentos para quitar já as dívidas, evitando o desnecessário pagamento de juros que hoje provavelmente consomem todo o rendimento dos investimentos ou mais. Um tropeçando no outro. Patrícia e Sérgio tiveram a felicidade de casar-se sem nenhuma dívida. Ambos bem empregados, adquiriram uma bela casa em um condomínio fechado, próximo a São Paulo, paga à vista. Sérgio nunca foi muito consumista, mas não abre mão de trocar de carro todo ano. Patrícia, por sua vez, sempre fez questão de investir em um visual bem produzido, fator importante em sua carreira de vendedora. Há 3 anos, Sérgio seguiu conselhos de bons amigos e investiu em uma grande promessa do mercado de ações. Mas o resultado do investimento demorou a vir e as ações se desvalorizaram. Como Sérgio sabia que aquele não era um bom momento para vendê-las, pediu ajuda a Patrícia para que reduzisse os gastos por um tempo. Ela, inconformada com a má escolha do marido, sentiu-se prejudicada. Não era justo ter de arcar com o erro dele. Como começaram a brigar sobre o assunto, eles resolveram que não falariam mais sobre aquilo e que cada um cuidaria de suas contas como achasse melhor. Tempos depois, por um descuido, entraram no cheque especial. Patrícia gastaram pouco além da conta em uma viagem de negócios. Sérgio ainda estava com suas ações e teve de vender parte delas para pagar a dívida. Foi o estopim para uma série de desentendimentos que viraram briga quando Sérgio trocou de carro gerando nova dívida. Deixaram de viajar e de sair com amigos comuns. Há 1 ano quase se divorciaram. Hoje tentam reerguer o relacionamento com a ajuda de um terapeuta de casais e de um consultor financeiro. Extrato bancário do casal. Renda mensal. R$ 7.910,50. Investimentos, R$ 8.100. Aplicações mensais, 0. Dívidas, R$ 32.600,04. Comentário. Como o casal não resistiu à tentação de antecipar a ascensão de seu padrão de vida, hoje acumula uma dívida equivalente a mais de 4 meses de renda, fruto de decisões ruins do passado. Nessas condições, jamais estarão tranquilos.
é fundamental que eles reduzam o padrão de vida sensivelmente para antecipar a quitação das dívidas. Eles correm o risco de não ter reservas para nenhum tipo de contingência. Sérgio deveria discutir com analistas de seu banco o potencial de suas ações e, não havendo grandes expectativas de rentabilidade futura, talvez reconhecer as perdas. Na situação deles, o pior investimento é em ativos de risco como ações. Esses exemplos, adaptados de casos reais, são a consequência da união de perfis diferentes ou semelhantes, como no primeiro caso, em relação às finanças. Conhecer o próprio perfil e o do parceiro e saber de suas limitações é a primeira coisa a fazer antes de se propor a discutir sobre dinheiro. As conversas nunca serão livres de divergências ou dúvidas. Conhecer a si mesmos permitirá que um ajude o outro a superar suas fraquezas para que o relacionamento com o dinheiro seja de multiplicações e realizações de sonhos. Qual é o perfil de vocês? Há basicamente 5 estilos de como lidar com o dinheiro. Veja em qual vocês se enquadram. Poupadores. Sabe que é importante guardar e, por isso, não se importa nem um pouco em restringir ao máximo os gastos atuais para poupar o que for possível e conquistar a independência com muito dinheiro. Nem sempre suas intenções são compreendidas. Frequentemente recebem críticas por serem mesquinhos ou avarentos, verdadeiros tios patinhas. Pontos fortes: disciplina e capacidade de economizar. Pontos fracos: conformismo com um padrão de vida simples, restrições a novas experiências. Gastadores. Para estes, a vida é medida pela largura, não pelo comprimento. É importante viver bem hoje, pois o amanhã pode não existir. Gastam toda a renda, às vezes um pouco mais. Gostam de ostentar, destacam-se pelas roupas caras, não se sentem incomodados em encarar um financiamento se o objetivo é ser feliz. A poupança acumulada, quando existe, é só para a próxima viagem. Seu estilo de vida faz sucesso entre os amigos. Pontos fortes: hábitos pouco rotineiros, abertura a novas tendências, muitos hobbies. Pontos fracos: insegurança em relação ao futuro, dependência extrema da estabilidade no emprego, aversão a controles, orçamentos e contas. Descontrolados: não sabem quanto dinheiro entra, nem percebem quando sai da conta. A cada mês, parece que o dinheiro dura menos. Estão sempre cortando gastos, mas nunca é o suficiente. Usam com frequência o cheque especial ou pagam a conta do cartão de crédito apenas parcialmente por falta de fundos. Em casa, não há a menor chance de se sentarem e se organizarem, pois têm coisas mais importantes para fazer. Pontos fortes: é possível identificar algum? Pontos fracos: indisciplina, propensão a conflitos, pagamento desnecessário de juros, desorientação. Desligados: gastam menos do que ganham, mas não sabem exatamente quanto. Poupam o que sobra quando sobra. Viajam ou trocam de carro quando atingem um valor mais alto nos investimentos. Se não tem dinheiro na conta, parcelam a compra. Quando os extratos do banco chegam, vão para a gaveta sem ao menos ser abertos. A fatura do cartão de crédito é uma surpresa todo mês. Sempre acham que ainda é cedo para pensar em aposentadoria. Pontos fortes: folgas financeiras, espaço para reduzir gastos se necessário. Pontos fracos: incapacidade de estipular e atingir objetivos, resistência a planos que exijam disciplina. Financistas: são rigorosos com o controle de gastos, com o propósito de economizar. Nem sempre o objetivo é poupar. Às vezes, pretendem acumular para poder comprar mais, pagando menos. Elaboram planilhas, andam com calculadora e lista de compras nos supermercados e shoppings.
Fazem estatísticas e projeções com quantidades e frequência impressionantes. Entendem de investimentos, juros e inflação e são procurados por amigos e parentes para orientações. Pontos fortes: facilidade de desenvolver planos e colocá-los em prática, seleção crítica de investimentos, capacidade de empregar melhor o dinheiro. Pontos fracos: em geral, são boicotados pela família, que não se conforma com tantas minúcias. Se não souberem se fazer entender, tornam-se uns chatos. Horóscopo financeiro dos casais. Vejam o que esperar de seu futuro financeiro de acordo com a combinação desses perfis. Poupador mais gastador. Os números estarão sempre contra seu relacionamento. Se nada for feito, a união de vocês será repleta de crises e brigas. A sugestão é que ambos se inscrevam juntos em um curso de planejamento financeiro pessoal para que o poupador da dupla encontre os verdadeiros porquês de guardar dinheiro e para que o gastador aprenda a refrear seus impulsos. Perfil de casais desse tipo: um tropeçando no outro. Poupador, mas descontrolado. O esforço do poupador permitirá um futuro seguro que o descontrolado jamais conquistaria. Porém, ele vai remar sozinho para realizar os sonhos comuns. Tudo indica que o poupador não terá sucesso em acumular mais do que o necessário, pois sempre terá o descontrolado a seu lado para frustrar grande parte de seus objetivos. Esse relacionamento tende a um equilíbrio, mesmo que ambos não saibam exatamente para onde estão indo ou por que acumulam recursos. Perfil de casais desse tipo: um puxando o outro. Poupador mais desligado. Discussões relacionadas a dinheiro, jamais. Os desligados tendem a concordar com a necessidade de poupança para o futuro e são excelentes colaboradores desse objetivo. É importante que o poupador busque aprender mais sobre planejamento pessoal, pois esse modelo de casal chega à velhice com duas coisas acumuladas: dinheiro e frustração. Marido e mulher nunca saberão ao certo quando é a hora de gastar um pouco. Perfil de casais desse tipo: um puxando o outro, porém com o risco de envelhecerem com a sensação de que um tropeçou no outro. Poupador mais financista. Se o financista souber controlar os impulsos conservadores do poupador, será a união do sucesso financeiro. O financista tem os argumentos de que o poupador precisa para se desligar um pouco. Já o poupador terá a missão de tirar seu parceiro dos detalhes e pôr o foco no principal, o longo prazo. Perfil de casais desse tipo: tendência de começar com um puxando o outro e evoluir para a todo o vapor. Gastador, mas descontrolado. Esse é o tipo de relacionamento que não vai durar muito para contar a história. O gastador tende a usufruir sem formar reservas, mas o descontrolado faz mais que isso, gastando além da conta. Com o tempo, o gastador perceberá que não consegue mais atingir seus desejos materiais de consumo porque o parceiro não colabora. E essa dificuldade de colaboração muitas vezes é entendida como abuso ou individualismo. Não há amor que sustente tal situação. Perfis de casais desse tipo: a todo o vapor para a separação. Gastador, mas desligado. A tranquilidade reinará ao longo do relacionamento. Como o gastador se apega ao consumo e o desligado não, ambos se orgulharão do espaço concedido ao outro. Se essa harmonia for bem administrada e o gastador aprender a disciplinar seu consumo, ainda sobrarão recursos para construir ao longo dos anos uma aposentadoria com razoável padrão de vida. Provavelmente, eles precisarão de um consultor financeiro ou de um plano de previdência privada para conquistar seus sonhos. Perfil de casais desse tipo: um puxando o outro. Gastador mais financista.
Como na união do poupador com o financista, é o casamento da razão com a emoção. Tudo depende da capacidade do financista de provar que eles podem juntos garantir muito mais conquistas se agirem de forma planejada. O equilíbrio deve ser buscado permanente e conscientemente. Quando obtido, será a base de um casal que saberá curtir a vida com segurança. Perfil de casais desse tipo: um puxando o outro. Descontrolado, mas desligado. O relacionamento será uma navegação rumo ao infinito, sem nunca saber onde aportar. Tempestades e problemas chegarão de surpresa, como o iceberg que afundou o Titanic. O descontrolado estará sempre levando o extrato bancário para o vermelho, mas terá o desligado a seu lado para culpar a todo mundo menos eles próprios. Bancos, inflação, juros, governo, financeiras, etc. Nunca conseguirão acumular riqueza, pois acreditam que isso não depende deles. Perfil de casais desse tipo: a todo vapor, mas no caminho contrário ao dos sonhos. Descontrolado, mas financista. Tempestades à vista. Um financista até conseguirá convencer seu parceiro descontrolado da importância da organização, mas, por mais que tente, jamais conseguirá persuadi-lo de praticá-la. O sucesso do relacionamento dependerá de o financista assumir as rédeas das finanças e ser criativo na hora de limitar gastos. Perfil de casais desse tipo: tropeçando no outro. Desligado mais financista. Se não houver muita conversa em relações desse tipo, o financista tende a assumir o controle das finanças sem a colaboração do desligado, que achará o excesso de controles um verdadeiro exagero. Porém, se ambos souberem lidar com o comportamento do parceiro, esse relacionamento tenderá a resultar em um verdadeiro sucesso financeiro, pois o desligado não criará empecilhos à construção de planos e saberá desfrutar cada conquista a seu tempo. Perfil de casais desse tipo: puxando o outro. Todo relacionamento entre pessoas de mesmo perfil é do tipo a todo o vapor. Dificilmente surgirão conflitos ligados ao dinheiro, pois os dois pensam da mesma forma. É preciso, porém, evitar os riscos típicos de cada perfil. Poupador mais poupador. Terão sucesso se esforçarem no sentido de encontrar um sentido para o dinheiro e desenvolverem metas de poupança. Se não mudarem, o perfil do casal se encaminhará a todo vapor para um futuro cheio de dinheiro, mas pobre de sentimentos. Gastador, mas gastador. O cuidado a tomar é evitar consumir 100% da renda. Gastadores sabem viver muito bem, mas exageram na dose. Se conseguirem conciliar os hábitos de bons vivants com investimentos no futuro, deixarão de ter um perfil de casal que se dirige a todo vapor para problemas financeiros na velhice. Descontrolado, mas descontrolado. Diferentemente do casal de gastadores, os descontrolados não esperarão a velhice para se atolar em problemas. É o tipo de relacionamento que, se sobreviver, será a custo de muito sofrimento e privação. Não se trata de caso perdido, desde que com acompanhamento de uma boa terapia de casal. Na maioria dos casos, os parceiros estarão a todo o vapor ao encontro de eternos problemas, não só financeiros. Desligado, mas desligado. Esse casal pode ou não atingir suas metas. A questão é que não sabe como fazê-lo e talvez nem identifique os objetivos. Como suas preocupações não estão centradas no dinheiro nem no consumo, será muito fácil construir riqueza com a orientação de um especialista ou a aquisição de planos de previdência. Com tal conduta, eles estariam a todo o vapor, direcionados para uma vida sem problemas financeiros. Financista mais financista. O que falta para a maioria, esse casal tem demais. Organização financeira é bom, mas não pode ser o assunto de todas as conversas, da pizza com os amigos ao momento a dois na cama.
O planejamento financeiro bem feito requer a criação de limites aproximados de gastos. Se os parceiros saírem do limite, pequenos ajustes em seguida resolvem a questão. Aproveitar resultados e não bitolar é fundamental. Caso contrário, estarão a todo o vapor rumo a uma vida de números e não de sentimentos. No estereótipo de uma família financeiramente bem-sucedida, o tamanho da casa e do carro cresce ao longo dos anos. Os filhos têm os brinquedos e eletrônicos da moda e ganham carro ao entrar na faculdade. A casa de campo ou de praia dos pais vira destino de fim de semana dos amigos dos filhos e o casamento dos jovens é totalmente pago pelos pais. Eis um verdadeiro conto de fadas da classe média.